Meus irmãos, antes da reforma protestante do século XVI, os ensinos, as ações, a postura da igreja incomodavam os verdadeiros crentes que procuravam pautar suas vidas nos ensinos das Sagradas Escrituras. A igreja ensinava que a salvação era também pelas obras. A igreja ensinava que fora da igreja não havia salvação. A igreja era mediadora entre Deus e os homens, provendo juntamente com Cristo a salvação do homem. De sorte que estar fora da igreja significava estar perdido. Aceitar o batismo da igreja significava receber a salvação por meio de Jesus Cristo. A igreja era mediadora, a igreja era intermediária, a igreja auxiliava, assim como também o homem auxiliava através da fé, através da crença. Homens como Jerônimo Savonarola, João Rus e tantos outros foram mortos por defenderem seus ideais de conduta e fé segundo a palavra de Deus e não segundo dogmas ou outros ensinamentos. Por isso que foram mortos até, perseguidos até pela igreja. Em 1517, Martinho Lutero, seguindo o mesmo ideal de lealdade às Escrituras, postou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, cujo teor resume-se em que Cristo requer o arrependimento e a tristeza pelo pecado, e não a penitência. Com o desenvolvimento dos estudos de Lutero e suas teses, surgiram 5 pilares da reforma protestante, que são também conhecidos como os 5 solas da reforma. O boletim da igreja de dias atrás trouxe este artigo acerca dos 5 solas da reforma protestante. Esses 5 solas são princípios fundamentais da reforma protestante, sintetizando o credo dos teólogos protestantes. A palavra sola é uma palavra latina que significa somente. Somente. Na noite de hoje, tomando por base Atos capítulo 4, versículo 12, e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, quero estar com os irmãos, meditando acerca do sola Christus, somente Cristo, somente Cristo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sola Cristo, ou somente Cristo. Esse somente mostra a suficiência e a exclusividade de Cristo no processo da salvação. Cristo, somente Cristo é suficiente para a salvação do homem. Cristo, e somente Cristo, tem poder para salvar. É isso que nós aprendemos das Escrituras. O que nós aprendemos das Escrituras Sagradas é que desde a eternidade Deus
promoveu uma aliança de redenção, onde o beneficiário era o homem, e o executor dessa aliança era o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Era uma aliança feita na eternidade. No conselho da divindade foi feita esta aliança, onde o homem era o beneficiário desta aliança e Jesus Cristo o executor desta aliança. Isso nos faz compreender que o único instrumento de salvação do homem é Jesus Cristo. O homem nada pode fazer para a sua salvação. Jesus Cristo realizou a obra de redenção ao ser sacrificado na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue como sacrifício por nossos pecados. Somente Cristo Jesus, o Filho de Deus, pode salvar o homem, porque somente Ele se entregou na cruz. Somente Ele recebeu sobre si os nossos pecados. Somente Ele morreu no lugar do homem, para que então ele pudesse ter salvação. Não existe mais ninguém que possa mediar o homem a Deus, senão Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Somente Ele reunia em si todas as coisas que a lei exigia para a punição do pecado e o resgate. Ele cumpria em si mesmo toda a lei. Ele satisfazia através da sua morte, ele satisfazia através do seu sacrifício a justiça de Deus. Ele levou sobre si os nossos pecados, para que através do seu sacrifício Deus pudesse nos dar redenção, salvação, libertação da condenação do pecado. Em Cristo nós estamos livres da condenação do pecado. Aquele que crê em Jesus Cristo não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não existe nenhum outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Nenhum outro que possa justificar o homem, senão Jesus Cristo, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 5, o versículo 1, ele diz: justificados, pois, mediante a fé. E ele não diz, mas está implícito: mediante a fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. Através de Cristo nós somos justificados. Através de Cristo nós somos declarados pelo Pai como justos, porque Cristo na cruz satisfez a justiça de Deus, levando sobre si os nossos pecados. Cristo sofrendo a condenação que era nossa, condenação pelas nossas faltas, condenação por causa dos nossos pecados, condenação por causa da nossa desobediência, condenação por causa da nossa injustiça. Ele se fez pecado por nós, a fim de que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É preciso compreender, é preciso entender que somente Cristo e não mais ninguém pode perdoar os nossos pecados. Somente Cristo pode perdoar os nossos pecados, como também somente Cristo pode nos dar vida
eterna. Ele diz: eu vos dou vida eterna. Eu vos dou vida eterna. Jamais perecerão. Os que creem têm vida eterna. O apóstolo João escreve a sua carta e diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês saibam que tendes a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 5. Todo o capítulo 5 ele fala sobre isso. Eu vos escrevo para que vocês saibam que tendes a vida eterna. E esta vida está no Filho de Deus, Jesus Cristo. Aquele que crê tem vida eterna. A declaração de Cambridge conclui dizendo assim: por isso reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Jesus Cristo. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Não há outro nome debaixo do céu em quem nós possamos encontrar a vida eterna, a não ser em Jesus Cristo. Somente Cristo, sola Cristo. Meus irmãos, a mensagem dos reformadores era uma mensagem cristológica, uma mensagem cristocêntrica, Cristo no centro da mensagem. A cruz de Cristo, a obra de Cristo, a salvação em Cristo, a justificação de Cristo, a consciência de que somos pecadores e necessitamos de Cristo para nossa salvação, a consciência de que já nascemos em pecado, que temos uma natureza pecaminosa, de que necessitamos da obra redentora de Cristo para nossa justificação, era a mensagem dos reformadores, como também deve ser a nossa mensagem nos dias de hoje. Nós temos visto nos púlpitos mensagens esvaziadas da cruz de Cristo, mensagens mais pensando na questão sociológica do que mesmo na questão cristológica, mensagens prometendo coisas para esta vida temporal, mensagens prometendo vantagens para esta vida temporal, mas se esquecendo de pregar a cruz de Cristo para a salvação dos pecadores. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3, 23, todos pecamos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. É preciso reconhecer que somos pecadores, reconhecer a necessidade de nos arrependermos de nossos pecados, a necessidade de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A palavra diz, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É preciso que esta mensagem esteja sendo pregada sempre, para nossa edificação, a edificação dos que já são salvos, para a santificação dos que já são salvos, para a aproximação, para a comunhão com Deus daqueles que são salvos, e para a salvação daqueles que ainda não se entregaram a Cristo. Esta é a mensagem que tem que ser pregada, uma mensagem cristocêntrica, a mensagem que aponta Jesus Cristo como o caminho, a verdade
e a vida. Assim como Cristo mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho de acesso ao Pai. Não há outra maneira de comunhão com Deus. Não há outra maneira de reconciliação com Deus a não ser Jesus Cristo. Ele é a reconciliação do homem com Deus. Jesus Cristo, o nosso Salvador. É o que o apóstolo Paulo diz em Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, o nosso Salvador, a quem nós no culto rendemos honra, glória e louvor. O culto é a expressão de gratidão a Deus pela salvação que recebemos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa era a pregação reformada. A teologia reformada afirma que a Escritura e sua doutrina sobre a graça e fé enfatizam que a salvação é somente Cristo. Cristo, o único Salvador. Essa era a mensagem dos nossos antepassados. E aproveitando, meus irmãos, esta perspectiva de mensagem centralizada em Cristo, quero pensar nesta noite em Jesus Cristo como profeta, sacerdote e rei. Jesus Cristo como profeta, sacerdote e rei. Que benção essa movimentação, né? Significa chuva, glória a Deus, né? Graças a Deus. Ela refresca, mas molha também. Por isso precisa mesmo essa movimentação, né? Muito bem, irmãos. Então, nos concentrando novamente na mensagem, quero estar pensando agora nesses três ofícios de Jesus Cristo, que o apresenta como sola Cristo. Cristo profeta, primeiramente. Isto é, Cristo é o profeta que precisamos para nos instruir nas coisas de Deus, a fim de curar a nossa cegueira e ignorância. O Catecismo de Heidelberg o chama de nosso principal profeta e mestre, que nos revelou totalmente o conselho secreto e a vontade de Deus a respeito da nossa salvação. Cristo, o profeta, Cristo, a palavra, Cristo, o verbo de Deus. Moisés profetizou acerca desse profeta. Moisés profetizou acerca de Cristo em Deuteronômio, capítulo 18, capítulo 15, dizendo assim: te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Esse profeta, meus amados, é o Filho de Deus. Esse profeta é o Filho de Deus. E Deus exige que nós o escutemos. Deus exige que nós venhamos a crer na sua palavra, crer nos seus ensinos, crer nas suas profecias. Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada. Jesus Cristo, o verbo de Deus encarnado. Ele é o verbo de Deus que veio ensinar e manifestar o real significado das Escrituras dos profetas. Somente nele podemos ser salvos, somente nele
podemos progredir em nossa vida cristã se dermos ouvidos às suas instruções e a seus ensinos. Ele enfatiza essa necessidade de darmos ouvidos aos seus ensinos através de uma parábola. Ele diz assim: todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vindo o vendaval, vindo as tempestades, ela não desaba, porque ela está firme, ela está construída sobre a rocha, que é a palavra de Cristo. Cristo profeta. Mas também nós aprendemos de Cristo como sendo sacerdote. Cristo também é sacerdote. O nosso grande e suficiente sumo sacerdote. E novamente citando o catecismo de Heidelberg, ele diz assim: pelo sacrifício de seu corpo nos redimiu e faz contínua intercessão junto ao Pai por nós. É bom lembrar a função do sacerdote. O sacerdote era aquele que fazia o sacrifício. O sacerdote era aquele que imolava o cordeiro. O sacerdote era aquele que queimava as gorduras do cordeiro imolado, fazia o sacrifício e ao mesmo tempo intercedia pelo povo. Ao mesmo tempo que ele fazia o sacrifício, ele intercedia ao Pai, pedindo que o Pai perdoasse as iniquidades dos ofertantes. Hebreus faz uma apologia do livro de Levíticos e nos instrui acerca de Jesus Cristo como sendo o nosso sumo sacerdote, aquele que fez, aquele que executou, aquele que entregou sacrifícios em favor dos pecadores, aquele que faz intercessão dos pecadores, somente que de uma forma diferente. Conquanto os sacerdotes faziam sacrifício com sangue de animais, Cristo entrou Ele mesmo, diz a palavra, entrou Ele mesmo, entregou-se a si mesmo por sacrifício. Ele mesmo se entregou por sacrifício. Ele mesmo derramou o seu sangue em favor dos pecadores. E Ele mesmo fez e faz a intercessão por nós. Jesus Cristo, pelo sacrifício do seu corpo, nos redimiu e faz contínua intercessão junto ao Pai por nós. Ele, somente Ele, é quem pode nos reconciliar com Deus e nos tornar aceitáveis por Ele. A salvação, repetindo, está somente em Cristo. E essa salvação está somente em Cristo por causa de duas condições que eu quero apresentar aqui agora. Duas condições que, não importa o quanto nos esforcemos, nunca poderemos satisfazer. A primeira é que o sacrifício de Cristo satisfez a justiça de Deus pela obediência à lei. Cristo, como sacerdote, como aquele que sacrificou-se a si mesmo,
pôde, através da sua vida de santidade, de justiça, ele pôde satisfazer a justiça de Deus pela obediência à lei. Quem de nós, por mais santo que se possa entender ser, quem de nós pode ser tão justo quanto Deus? Quem de nós pode se apresentar diante de Deus requerendo uma justiça igual a dele, a ponto de sacrificar-se para se justificar pelos seus pecados? Ora, se ele já está procurando se justificar dos seus pecados, é porque não é justo, é porque não é santo, é porque é pecador. E se ele não é santo, se ele não é justo, se ele não é pecador, não pode oferecer sacrifício santo e justo. Somente Jesus Cristo pôde se oferecer como aquele que é santo, como aquele que é justo. Por isso que o seu sacrifício foi aceito por Deus. Nós não podemos cumprir nenhuma dessas condições. Falando agora da segunda condição, que é pagar o preço dos pecados. Pagar o preço dos nossos pecados. Nós não podemos cumprir nenhuma dessas condições, mas Cristo cumpriu perfeitamente, porque ele era sem pecado. Ele era Deus, homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ele então pode nos reconciliar com Deus mediante o seu sacrifício. Por isso que a palavra diz que não há outra maneira de entrarmos na presença de Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Não é de se admirar que o apóstolo Paulo diz que a glória deve ser dada a Deus por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Ele é o nosso sacerdote, aquele que faz e fez sacrifício de si mesmo por nós, fez e faz intercessão por nós. Ele pode nos reconciliar com Deus. E o terceiro e último ponto é Cristo o Rei. Cristo o Rei. Cristo é Rei que reina sobre todas as coisas. Ele reina sobre sua igreja por meio do seu Espírito Santo. Ele soberanamente dá o arrependimento ao impenitente e concede perdão ao culpado. O homem, por si só, não consegue correr a Deus. O homem, por si só, não consegue buscar a Deus. O homem, por si só, não consegue levantar-se da morte para a vida. Jesus Cristo é quem nos dá o arrependimento. Jesus Cristo é quem nos dá a fé. Jesus Cristo é quem nos concede o perdão. Cristo é o nosso Rei eterno, que nos governa por sua palavra e Espírito Santo, que nos habilita a crer. Ele é quem, no poder do seu Espírito, nos habilita a, ouvindo o seu Evangelho, abrir o coração para crer. É Ele quem defende e nos preserva no gozo da salvação que Ele mesmo
adquiriu por nós. Nesse sentido, Calvino diz: nós podemos passar pacientemente por esta vida com sua miséria, frieza, desprezo, injúrias e outros problemas, satisfeito com uma coisa: que o nosso Rei nunca nos deixará desamparados, mas suprirá as nossas necessidades, até que, ao terminar nossa luta, sejamos chamados para o triunfo. Jesus Cristo, Ele é aquele que pode nos dar salvação. Ele é o profeta. Ele é aquele que, por meio da sua palavra, nos faz conhecê-lo. Jesus Cristo é o nosso sacerdote, aquele que fez o sacrifício que agradou a Deus, o sacrifício que satisfez a justiça de Deus e pôde então nos reconciliar com Deus. Jesus Cristo é o nosso Rei, aquele que governa nossas vidas, aquele que reina em nós, fazendo-nos apresentar-nos a Deus como filhos amados. Agora, depois de reconciliados, Deus já não nos vê mais como pecadores. Ele nos vê, por meio de Cristo, como redimidos, como filhos, como amados. Agora podemos dizer: eu sou do meu amado e ele é meu. Graças a Deus, pela sua obra, através de Cristo, nós podemos dizer estas palavras. Então, irmãos, terminando, sola Cristo. Somente Cristo pode nos oferecer tamanho benefício. Só Ele pode nos dar salvação. Só Ele é o mediador, não há outro. Só Cristo é o nosso mediador, porque só Ele faz a nossa mediação. E à medida que a fé evangélica se secularizou, seus interesses se confundiram com os da cultura, o resultado é uma perda de valores absolutos, um individualismo permissivo, a substituição da santidade pela integridade, a substituição do arrependimento pela recuperação, a substituição da verdade pela intuição, da fé pelo sentimento, da providência pelo acaso, da esperança duradoura pela gratificação imediata. E Cristo, e a cruz de Cristo, onde está? Nesta mensagem, nesse entendimento, nessa compreensão, onde está a cruz de Cristo? Onde está a obra de Cristo? Onde está a salvação, se considerarmos que somente nele há salvação? De nada adianta cultura, integridade, de nada adianta qualquer outra coisa, se nesta mensagem, se nesta doutrina faltar a cruz de Cristo, seja anátema, seja nulo. Nós, a igreja, juntamente com os reformadores, reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediadora de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. E aí podemos repetir com o apóstolo Paulo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê esta compreensão, que Deus reavive
a nossa fé através desta palavra que nos faz olhar para Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Amém?